De João. Glória a Deus. Coloque sobre seus pés em reverência a palavra do Senhor. Glória a Deus. Também louvo a Deus pela vida do André, da Natália, da minha mamãe, do meu papai que me acompanham. Estou grato a Deus pela vida deles. Eu quero ler em João, no capítulo 3, o versículo de número 16. Oh, glória a Deus. É uma passagem que todos nós conhecemos, ouvimos, e eu em particular foi a primeira que eu decorei com a minha vovó me ensinando. Glória a Deus. E o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Então dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O amor de Deus, quando foi falado para mim que eu estaria ministrando a palavra do Senhor, eu comecei a buscar e comecei a orar ao Senhor e pedi ao Senhor para me dar uma palavra. E ontem nós estivemos em uma congregação e nós ouvimos Deus falando fortemente conosco, e ali Deus confirmou aquilo que eu já tinha preparado. E eu fiquei muito feliz porque nós vemos que o Senhor cuida de nós, nos mínimos detalhes. Glória a Deus. O amor de Deus, quando eu li essa palavra, eu comecei a ver o amor de Deus. Ele é algo tão puro, tão sincero, tão simples de se sentir. E falar do amor de Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Quanto amor envolvido. Quanto amor envolvido da parte de Deus. Dar o seu único filho para salvar um mundo corrompido. Glória a Deus. Um mundo que estava sem Jesus, condenado. Todos nós. Mas o Senhor, com o seu infinito amor e bondade, Ele decide entregar o seu único filho para salvar as nossas vidas, para nos dar a oportunidade de vida eterna. Mas falar desse amor é tão complicado, porque nós dizemos que Deus ama, que Deus é maravilhoso, nós falamos tantas coisas, mas amar a Deus é difícil. Num pleno domingo como esse, de frio, talvez muitas pessoas estão nas suas casas, ou estão passeando, ou estão fazendo qualquer outro tipo de coisa, e não estão aqui adorando o nome do Senhor. É Jesus. É tão difícil nós amarmos a Deus como Ele realmente pede que nós o amemos. A palavra de Deus fala que Ele pede para que nós amemos a Ele sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que dificuldade. É difícil. É difícil seguir o que a palavra de Deus diz. Essa palavra é uma palavra tanto para os jovens, para os adultos, para as crianças. É do 0 a 100 anos. O Senhor, em todo tempo, Ele promete, Ele abençoa, Ele nos adverte, Ele nos corrige. É a palavra dEle que fala. Amém. E amar a Deus é complicado, querido. Eu sou jovem, eu compreendo isso. Eu sei o que é o desejo do jovem, o que é a vontade, tudo aquilo que está ao nosso alcance. E amar a Deus é complicado. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, enquanto eles estavam no deserto, o Senhor cuidava deles. Em todo o tempo. Diz a palavra que de dia havia uma coluna de nuvens que os cobriam, para que eles pudessem caminhar e não sentir o sol. À noite havia uma coluna de fogo para aquecer eles. E todo dia o Senhor os alimentava. Oh, glória a Deus. E mesmo assim o povo queria voltar para o Egito. Um amor tão real, tão direto, e mesmo assim
desejar o passado. O povo de Israel, eles não entendiam que mesmo passando por uma provação, estando no deserto, o Senhor estava com eles. Aleluia. Nós, muitas das vezes, lá em Portugal tem um ditado muito conhecido. Geralmente quando você fala assim, tá tudo bem? Ah, vai se andando. Isso vai entrando assim dentro de nós, e vai entrando dentro de nós, e nós esquecemos que Deus nos dá a vida, e nós esquecemos que Deus nos dá a saúde, e nós esquecemos de tudo que Deus faz todos os dias por nós, e nos passa desapercebidos, e o dia parece ser cansativo, parece ser tudo rotina, um domingo a mais um dia, mais uma palavra, João 3,16 de novo. Aleluia. A palavra já não está impactando as nossas vidas. Deus é A bom. palavra, o amor de Deus já não está mexendo dentro dos nossos corações. Deus me ensina. E o povo de Israel, eles desejavam voltar para o Egito. Deus. Desejavam estar na escravidão, no comodismo. E nós vivemos hoje numa realidade que nós temos liberdade para todos, querido. E Deus Ele nos amou de uma forma surpreendente. Não adianta nós vivermos e não entendermos o amor de Deus. Não adianta nós fazermos nada e não entendermos o amor de Deus. Glória a Deus, O aleluia. povo de Israel queria voltar. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que estava acontecendo. Porque é tão difícil nós sermos gratos a Deus. Porque é tão difícil nós entendermos o sacrifício dele. É uma palavra dura, mas você pode glorificar o nome do Senhor. É a palavra de Deus que está falando. Oh, glória. Aleluia. Nós, por muitas das vezes, estamos acostumados com muita coisa boa. Deus vai te fazer, Deus está prometendo, Deus vai fazer, Deus, você é o tal, você. Mas nós estamos aqui por causa dele. Se não fosse o sacrifício dele na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Colocar isso na nossa cabeça nos dias de hoje é complicado. É muito complicado. Muitas pessoas se intitulam servos de Deus. Aleluia. É porque eu canto, porque eu prego, porque eu vou aos cultos todo domingo ou toda terça, quando tiver os cultos, porque eu vou nas atividades todas. Eu sirvo a Deus e eu sou um crente. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, depois você lê do versículo 1 ao 7. A palavra do Senhor nos enumera várias coisas que nós podemos fazer, que nós podemos executar, tanto cantar, pregar, profetizar, mas sem o amor de Deus tudo isso é vão. Aleluia. Aqui dentro da igreja é muito fácil nós entendermos que nós somos cristãos. Eu não tenho que provar para ninguém que eu sirvo a Deus aqui dentro. Aqui dentro eu não tenho que dizer que eu canto, que eu prego. Eu posso estar sentado ali cultuando ao meu Deus. Aleluia. Todos nós aqui dentro, talvez uma outra pessoa, talvez não conheça o Senhor, mas aqui você não tem que provar para ninguém que você serve a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a partir do momento que nós saímos daquela porta ali para fora, o amor de Deus tem que ser vida nas nossas vidas. Tem que ser real nas nossas vidas. E a palavra de Deus fala que tudo isso sem o amor de Deus é vão. A igreja primitiva, ela crescia porque eles tinham só um pensamento. E quando diz a igreja, ele diz os jovens, diz os adultos, diz todos. Aleluia. Não estava só a um tipo de pessoas, estava dizendo totalidade. E hoje é muito complicado porque as ideologias, hoje uma pessoa pensa diferente. Ah não, porque eu acho que é dessa forma. Não, porque eu acho que tem que ser desse outro jeito. E quando a palavra está dizendo que tem que ser de uma forma só. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 8, no versículo 35 ou 37, começa o Senhor falando, o apóstolo Paulo fala do que nos separa do amor de Cristo.
E ali começa a enumerar tantas coisas, a espada, a fome, a nudez. E o versículo 37 fala que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Mas essa palavra, para se cumprir nas nossas vidas, cada coisa do que foi enumerado ali tem que realmente não nos separar do amor de Deus. E hoje tantas coisas nos separam do amor de Deus. Os mínimos detalhes no nosso cotidiano. Às vezes o Facebook, às vezes o WhatsApp. Para os jovens e adultos também, porque já não tem essa diferença que os jovens usam mais que os adultos, não. Tantas coisas nos limitam da presença de Deus. Eu vou ver um filme. E às vezes é uma oportunidade para estar falando com Deus. É verdade, Pai. Tantas coisas nos distanciam da presença de Deus. E o Senhor fala que em tudo isso nós somos mais que vencedores. Amém. A palavra de Deus, irmão, ela não pode ser só algo lido aqui na igreja. Ela não pode ser só crida quando o pastor falar. Ela não pode ser só crida quando você vai ler, só você. Nós temos que ter essa palavra dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Hoje, a realidade que nós vivemos é uma realidade muito liberal. Nós temos a liberdade de escolher o que fazer. Jesus amado. Um exemplo vivo disso, o André, esse jovem. Ele decidiu vir aqui. Aleluia. É a terceira vez que ele vai numa igreja. Mas ele Aleluia. disse, eu quero ir. Aleluia. Eu quero ir. Ele não conhece esse amor. Ele ainda não sente esse amor. Glória a Deus. Mas ele decidiu. Aleluia. Nós conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um significado muito grande. Deus tem um significado muito grande para as nossas vidas. Glória a Deus. Nós somos livres. O que nos faz sermos presos na realidade de hoje somos nós mesmos, as nossas escolhas. Diz a palavra do Senhor, eu vejo tantos jovens na Bíblia que foram um exemplo, não só para os jovens, mas para todos nós. Daniel, diz a palavra do Senhor, ele era um jovem, mas ele era cativo. Ele tinha sido prisioneiro. Nabucodonosor, diz a palavra do Senhor, que ele busca os jovens em Israel, ele busca os mais sábios, os mais inteligentes, para ajudar a gerir o seu reino. Porém, eles eram cativos. Eles não tinham a liberdade que nós temos. Eles estavam ali numa posição de destaque, quem sabe? Mas eles eram cativos, eles não tinham a chance, a oportunidade, a liberdade que nós temos. Mas Daniel, ele tinha um mal que nós temos que ter. Não é um mal, um bem que nós temos que ter nas nossas vidas. Ele era fiel a Deus. Aquilo que o Nabucodonosor ofereceu a ele, aquilo que estava perante ele, pela sua posição, não foi maior do que o amor que ele sentia pelo seu Deus. Às vezes nós estamos em certos locais, em certas ocasiões, perante pessoas, e nós esquecemos de Deus. Por causa de um amigo, por causa de um conhecido, porque nós estamos na escola, porque nós estamos no trabalho, porque nós estamos em algum lugar que as pessoas não podem saber daquilo que nós sentimos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Daniel, quando começava a aparecer as provações, ele começava a orar ao Senhor. Ele começava a se dedicar ao Senhor. Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Daniel não foi só ele que foi cativo. Foram vários jovens que foram cativos. Mas poucos se destacaram naquele reinado. Porque poucos serviam a Deus com intensidade. Às vezes nós estamos no trabalho, nós estamos na escola, independente do local onde nós estamos, queridos. Servir a Deus não deve ser uma vergonha para nós. Aleluia. Falar que nós somos servos de Deus, que nós servimos o Deus vivo, não deve ser uma vergonha para nós. As pessoas nos devem conhecer como servos de Deus. Aí você vai dizer para mim, mas eu não prego, mas eu não canto, eu não sei chegar ali na frente e dar uma palavra. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores. Aleluia. Nós somos embaixadores. O Senhor nos escolheu a todos, queridos. Não adianta dizer, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei.
você traz em você o amor do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário. E as pessoas têm que ver isso nas nossas vidas. Quando nós saímos lá fora, as pessoas têm que ver o amor de Deus. As pessoas podem dizer que você é uma pessoa engraçada, pode dizer que você é uma pessoa legal, pode dizer que você joga muito bem futebol, pode dizer o que for, mas tem que ver Jesus na sua vida. Porque senão o sacrifício de Jesus é nulo. Do que adianta o Senhor entregar o seu único filho para salvar só meia dúzia? Do que adianta só eu saber do amor do Senhor e sair ali fora, e um belga, um francês, ou independente da nação, não saber e não conhecer esse amor? Essa pessoa não pode talvez não aceitar, querido, mas você tem que falar do amor do Senhor. Você tem que transmitir esse amor. Esses jovens, eles se destacaram naquela nação. O Senhor quer levantar os jovens. O Senhor quer levantar crianças. O Senhor quer levantar as nossas vidas. O Senhor te escolheu para uma obra. Não adianta nós queremos fugir, nos distanciar da presença de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus tem que ser vida. Ela tem que ser real. E nós temos que servir a Deus com intensidade. Nós não temos que ter vergonha desse evangelho. Nós não temos que ter vergonha de Deus. Hoje é tão complicado. Nós, principalmente os jovens que temos muitos planos, desejarmos o céu, desejarmos ser um cantor, ser um pregador, desejarmos falar do amor de Deus. Hoje, infelizmente, não é errado, porém nós temos olhado muito mais para o nosso cotidiano, para os nossos prazeres, para aquilo que nos satisfaz, e temos deixado Deus de lado. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus fala isso, Deus não está falando para nós deixarmos de trabalhar. Deus não está falando para nós deixarmos de fazer os nossos planos de faculdade, deixarmos de fazer os nossos planos familiares, deixarmos de ter o nosso carro, deixarmos de sair para comer no McDonald's, deixarmos de fazer tudo aquilo que nos agrada. O Senhor está falando para nós termos o foco primeiramente nele. Primeiramente, antes de tudo, agradar a Deus, servir a Deus com intensidade. Eu ouvi ontem uma coisa e é muito real. Nenhum desses jovens, eles tiveram que mudar ou ser iguais, porque hoje a ideologia é: nós temos que adaptar para que as pessoas nos entendam. Nós temos que tem que ser um pouco diferente, porque é muito careta. É a ideologia que as pessoas pensam. Servir a Deus não tem que ser uma vergonha para nós, meus irmãos. Servir a Deus tem que ser algo maravilhoso, algo que vem de dentro. Nós temos que olhar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e sermos gratos a Ele todos os dias. Não é garantida que nós sairemos ali daquela porta e tenhamos o dia todo. O Senhor pode ou não tirar as nossas vidas, e o que nós vamos apresentar a Ele? Nós podemos ter muitos planos nessa terra, mas o que nós vamos entregar para Deus? É muito bom nós vivermos aqui, termos os nossos ideais, mas Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Aqueles jovens se destacaram naquele lugar porque eles eram fiéis a Deus em todo o tempo. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Deus, Ele quer usar a nossa vida para abençoar a nossa cidade. Deus, Ele quer usar a nossa vida para abençoar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos colegas de escola, todos os lugares. Deus quer ser exaltado através das nossas vidas. Pode não ser aqui em cima, mas pode ser lá fora. As pessoas têm que conhecer você por esse amor que você sente, por essa palavra que nós seguimos. Deus, Ele tem algo sobrenatural para fazer nas nossas vidas. Amém. Creio. E Deus hoje Ele está falando para nós, queridos, para nós estarmos atentos, para nós voltarmos ao momento com Ele e conscientizarmos de tudo aquilo que nós temos vivido. Não adianta nós passarmos a vida toda
ganhamos o mundo e perdemos a nossa salvação. E quem sabe até ganhar a salvação, mas chegar perante o Senhor e não ter nada a apresentar. Eu me pergunto, muitas vezes eu me deparo e falo assim: gente, eu poderia estar no mundo agora. Muitas pessoas aqui, alguns, a irmã falou, a missionária falou, ela esteve distante dos caminhos do Senhor. Outras pessoas não conhecem, nunca tiveram experiência com Deus, nunca puderam sentir realmente aquilo que nós sentimos. E Deus não morreu somente por mim, Deus não morreu somente por você, Deus morreu por todos nós, todos nós. Glória a Deus, aleluia. A nossa vida tem que ser uma vida diferente, queridos. Nós podemos ser sim jovens, nós podemos sim ser adultos, nós podemos ter os nossos desejos, as nossas vontades, e podemos fazer cada uma delas. Mas Deus tem que ser prioridade nas nossas Aleluia. vidas. Glória a Deus. Ah, mas eu não aleluia. sei falar bonito, eu não sei. É na simplicidade, meu irmão. Amém. A palavra do Senhor Aleluia. Paulo fala que não é por palavras persuasivas, não é por palavras bonitas, é pelo poder de Deus. E o poder de Deus só se conquista na oração, na dedicação. Deus, Ele tem que ser real nas nossas vidas. Deus hoje me trouxe aqui para falar isso. Deus tem que ser real nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que sair daqui crendo e vivendo esse evangelho que nos traz aqui todos os dias. Amém. E temos que viver isso com intensidade. Glória a Deus. Com intensidade, queridos. Amém. Eu quero convidar você a colocar sobre os seus pés nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Glorifique o Senhor, querido. O Senhor está aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, por tudo. Eu quero fazer uma oração Aleluia. por todos nós nesse momento, Amém. para que o Senhor possa reavivar as nossas vidas, Deus, Pai. para que o Espírito Santo de Deus Ele possa Oh, Deus. tocar cada vez mais em nós, para que nós possamos viver esse Evangelho com intensidade, entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, e cada dia isso ser real nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigado. Ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós não somos merecedores de tanto amor. Nós não somos merecedores, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito, Senhor. Mas nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens feito grandes coisas em nosso favor. Ó Deus, ainda que muito simples, Senhor, essas palavras, nós sabemos que o Senhor falou conosco.